O Bolsa Família é de direita ou é de esquerda? Hoje nós vamos mostrar como esse programa de transferência de renda, antes criticado pelo bolsonarismo, virou uma peça estratégica para a campanha de Flávio Bolsonaro avançar no eleitorado ainda resistente ao senador. E é claro, né, Gaia, que o PT não gostou nada disso. Nem um pouco. Vamos falar também dos impasses que o presidente Lula enfrenta nesta semana. Por exemplo, impasses em torno do fim da escala 6x1 e também para evitar o tarifaço americano, duas pautas fundamentais para a campanha dele à reeleição. O presidente ainda não conseguiu se encontrar com os dois principais atores dessas histórias, Donald Trump e Davi Alcolumbre, mas tem buscado fazer do limão uma limonada. Vamos falar sobre isso. E também vamos mostrar as últimas movimentações da terceira via, com Romeu Zema e Ronaldo Caiado apostando no derretimento de Flávio Bolsonaro. Então, vem com a gente, pega aí seu chocolate quente, sua mantinha, seu chá e vem para essa roda de conversa de política com muita análise e muito bastidor. Marcela Matos, para começar o nosso Esquenta News de hoje, vamos falar sobre essa inflexão à pauta social que fez nesta semana o pré-candidato Flávio Bolsonaro, senador da República, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um aceno muito significativo, uma defesa do programa Bolsa Família, que sempre foi uma marca do Partido dos Trabalhadores. E tem tudo a ver com o quê? Flávio tropeçando nas pesquisas de intenção de voto e que agora tende a mirar ou busca mirar um eleitor historicamente ligado ao Partido dos Trabalhadores, que é a parcela de mais baixa renda da população. Então, eu te pergunto, Marcela Matos, por que o Bolsa Família é tão importante para o senador Flávio Bolsonaro e também para o presidente Lula? Pois é, Gaia, são, claro, estratégias diferentes, mas que miram ali o mesmo eleitorado, né? A gente vai mostrar ao longo do programa alguns números relativos ao Bolsa Família, mas são milhões de famílias hoje que vivem do programa, que dependem desse programa. Então, o Bolsa Família, ele foi lançado em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, é considerado ali um cartão de visitas, né, do presidente petista. Só que isso embute também algumas dificuldades, tanto para o PT quanto para Flávio Bolsonaro. Para Lula, claro que há um esforço para manter viva essa memória, né, essa exclusividade também de que o Bolsa Família é um programa do governo do PT, então mostrando ali esse lado social do partido. Só que o problema é que esse programa ele foi inaugurado há mais de 2 décadas, ou seja, o eleitor jovem não tem a memória de como era a realidade antes do Bolsa Família. Já o eleitor que tem a realidade do Bolsa Família por todo esse período, ou por muitos anos, entende que o programa já virou ali um direito de fato, né? Então, é até o que alguns cientistas políticos, analistas políticos chamam de uma gratidão automática, ou seja, o programa ele deixou de ser ali algo extraordinário e já caiu na rotina ali, na realidade, né? Como algo que realmente essas pessoas em situação de vulnerabilidade têm direito, porque o Bolsa Família, ele é destinado ali para aquela população hoje que, juntando a família ali, cada morador, né, cada pessoa tenha uma renda ali de até R$218 por mês. Então, a ideia é que dê uma condição mínima de dignidade, né, de condição humana realmente para sobreviver, para se alimentar. Então, esse é o primeiro ponto. Como o senador Flávio Bolsonaro enfrenta uma resistência muito grande nesse eleitorado, ele passou a encampar nas últimas semanas esse discurso de que ele também vai tentar, não apenas que ele vai, claro, não apenas manter o Bolsa Família, mas ampliar o programa. Além disso, o Flávio Bolsonaro também disse que esse programa, o Bolsa Família, já virou ali um direito adquirido, que é um esforço claro de tirar a paternidade, né, do presidente Lula, ou pelo menos a exclusividade, o monopólio do programa, mostrando que, de fato, já não é algo mais que tem esse carimbo do PT, é algo que já é um programa de Estado e que ele tenderia, portanto, a não apenas manter, como ampliá-lo. A gente tem um vídeo dessa declaração do senador Flávio Bolsonaro. Vamos mostrar, Gaia, que aí a gente aprofunda um pouquinho a nossa análise.
tem que ter essa política, né, como o Bolsa Família. Foi o presidente Bolsonaro que triplicou o valor do Bolsa Família. Era em média R$190. Tinha gente que recebia R$95, R$100. O Bolsonaro não apenas triplicou esse valor médio para R$600, como na época da pandemia ele pagava em dobro para as mães solo. Nós tínhamos um programa que eu vou voltar, que é dar a segurança às pessoas do Bolsa Família, para que, caso elas consigam um emprego formal, caso consigam abrir a sua própria empresa, elas possam se manter recebendo esse Bolsa Família por um período mais longo do que o atual, porque muita gente tem um preconceito com relação a quem está no Bolsa Família, como se não quisessem trabalhar. É um erro isso. Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham informalmente. E não vão para a formalidade por quê? Aliás, essa é uma das críticas que porque se faz. tem medo de perder o benefício. E a gente tem que entender porque uma memória afetiva até. O Bolsa Família é estabilidade para quem já passou fome. Então a pessoa pensa o seguinte, olha, se eu arrumar um trabalho de carteira assinada e eu perder o Bolsa Família, e se eu perder o meu trabalho, como é que eu vou ficar? Vou voltar para aquela época que eu passava fome de verdade, que eu não tinha R$1 para ter o que comer, né, que eu tinha que pedir dinheiro no sinal de trânsito? Então a gente tem que entender essa lógica que passa na cabeça das pessoas que precisam disso, reafirmar aqui mais uma vez, garantir a elas que isso vai ser mantido, que nós vamos potencializar essa garantia a elas para estimular que as pessoas possam ter um emprego formal. Pois é, Gaira. Então, Flávio Bolsonaro fala na manutenção do Bolsa Família, além disso, na ampliação do programa, fala em direito adquirido, faz uma menção ali, inclusive crítica, dizendo que há um preconceito em relação ao programa. Então, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, essas declarações do Flávio Bolsonaro te surpreenderam? E segundo, o que está por trás? Qual é o interesse dele quando ele faz essa defesa enfática do Bolsa Família? Esse movimento dessa semana do senador Flávio Bolsonaro foi muito sintomático. Acho que se houvesse uma música, Marcela, para falar dessa semana do senador Flávio, pelo menos até hoje, quarta-feira, seria aquela assim... Hoje o samba saiu, apesar de você, quem te viu, quem te vê. Porque a família Bolsonaro, ela tem um histórico de críticas ao programa Bolsa Família, ela tem uma trajetória na política dizendo que o programa Bolsa Família é um programa de compra de votos. Quando o Jair chega à presidência da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e utilizei o primeiro nome para diferenciar do filho, ele fez ali uma ampliação na pandemia e viu a sua popularidade melhorar, inclusive. Foi um grande uso ali da máquina durante o ano eleitoral, em 2022, até depois já passada a fase mais aguda da pandemia. O Bolsa Família virou, na época, o Auxílio Brasil, e o PT foi para a campanha de 22 dizendo que iria ali melhorar alguns pontos do programa e voltar a ser Bolsa Família. E agora vem o senador Flávio dizendo que vai ampliar ainda mais. Então vira assim, quem dá mais pelo público do Bolsa Família. E o senador Flávio Bolsonaro, quer dizer, ele falou que existe até preconceito com os beneficiários. É um discurso que não existia no bolsonarismo. O Flávio veio até aqui nessa pré-campanha falando principalmente sobre segurança, fazendo crítica ao que ele chama de corrupção do PT, fazendo um resgate do governo do pai e agora uma inflexão nesse grau que ainda não havia sido vista em relação à pauta social. Ele já havia defendido o Bolsa Família em um momento ou outro ali da pré-campanha, mas não com essa tônica, não dessa forma e principalmente não com a repercussão que deu. E você me perguntou, Marcela, sobre o porquê Flávio Bolsonaro precisa do Bolsa Família ou do público do programa Bolsa Família. É porque nesse público que reside um dos vários calcanhares de Aquiles da pré-campanha do senador. E para a gente continuar essa conversa, é preciso entender quem que é o público do Bolsa Família hoje. Então nós preparamos algumas artes, 2 telas, para mostrar com dados fresquinhos que saíram anteontem do Ministério do Desenvolvimento Social sobre os beneficiários do programa Bolsa Família. Vamos dar uma olhada então no raio-x do Bolsa Família. O que nós temos? Bolsa Família hoje, ele é voltado ali a 20,49 milhões de famílias, sendo 53,77 milhões de pessoas. É muita gente. Sendo 83,7% de famílias chefiadas por mulheres. Ou seja, olha só, de todas as famílias do Bolsa Família, 83% é chefiada por mulher.
que é justamente um público que tem uma resistência grande ao senador Flávio Bolsonaro. A rejeição do senador Flávio Bolsonaro é maior entre as mulheres. Vamos falar mais sobre isso. Mas só para entender que Bolsa Família, na sua extrema maioria, tem ali a mulher como, vamos dizer assim, a responsável por receber o esteio do programa dentro da família. Mais números. Meninas e mulheres somam o público mais assistido. Então, 31,4 milhões de pessoas ou 58,4% do total. Então, além de as mulheres comandarem o Bolsa Família, no sentido de serem as receptoras do benefício, em números gerais, elas também são as maiores beneficiárias. 45% das famílias que recebem Bolsa Família estão no Nordeste, que é uma região que, em geral, dá mais votos para o Partido dos Trabalhadores, para o presidente Lula. O benefício médio do Bolsa Família hoje está em R$ 666,01 por família e o investimento médio do governo está em 13,63 bilhões de reais por mês. Por que é o investimento médio? Porque as pessoas entram e saem do Bolsa Família, é um programa muito dinâmico, então é claro que há uma variação desses números, tanto de rendimento médio quanto de investimento do governo, mas os números para junho são esses e é um número que ele é mais ou menos fixo. Então, Marcela, os números são muito claros. O beneficiário do Bolsa Família é também um público que tende a ter uma rejeição maior ao senador Flávio Bolsonaro, que é o eleitor mais pobre, a mulher e o nordestino. Então, são um público que tem uma resistência maior ao senador Flávio Bolsonaro e que ele está tentando agora entrar. Então, ele está tentando encontrar esse eleitor e é um segmento que, inclusive, as pesquisas mostram, o senador tem perdido tração. Ele já tinha um espaço pequeno nesse público e tem perdido tração. O que eu queria te perguntar, Marcela, numa sociedade que está polarizada, faz sentido ciscar no terreno do outro, como o próprio senador Flávio Bolsonaro tem tentado agora em relação ao público do presidente Lula? É a corrida pelo voto, Gayer. E o esforço agora do senador Flávio Bolsonaro, ou a aposta dele, na verdade, é a confiança nessa gratidão automática que é o que vem sendo dito, ou seja, na percepção de que o Bolsa Família já é um direito adquirido e ele faz questão de dizer que ele vai mantê-lo, ou seja, tentando tirar esse medo, e é um medo que a gente sabe que o PT propaga, de querer dizer que o adversário vai acabar com o Bolsa Família. Então, o primeiro passo que o senador Flávio Bolsonaro dá é no sentido de, gente, olha só, é um direito adquirido, eu sou contrário a quem diz que o Bolsa Família é só para quem não quer trabalhar, isso é um preconceito, e o que ele aponta é no sentido de que o beneficiário do Bolsa Família, conseguindo um emprego, não vai perder automaticamente o benefício, ao contrário disso, ele vai ser mantido. Como já não perde hoje, inclusive. Pois é. Mas então ele tenta mostrar que ele é ali favorável, tentando quebrar um discurso que ele já fez no passado. Porque o que a gente tem, né, enquanto ali Flávio Bolsonaro, deputado estadual, enquanto Jair Bolsonaro, deputado federal, os dois vocalizavam as críticas ao Bolsa Família, isso que é o que você já disse, chamando de Bolsa Farelo, fazendo uma vinculação ali à compra de votos, a voto de cabresto. Mas agora o que eles perceberam é que, disputando a presidência da República, a situação é outra. Então, Jair Bolsonaro, na campanha de 2018, ele colocou no programa dele também a ampliação ao Bolsa Família, colocando, inclusive, ali, prometendo um pagamento do 13º do Bolsa Família, o que depois foi confirmado, que de fato aconteceu. Então, em 2018, Jair Bolsonaro fez esse aceno ao Bolsa Família e Flávio Bolsonaro agora repete esse mesmo gesto, porque todo mundo sabe da importância desse eleitorado. E é importante a gente destacar, Gayer, como que hoje as pesquisas mostram os beneficiários do Bolsa Família e como eles se movem. Então, tem alguns dados interessantes que foram divulgados nesta semana pela pesquisa BTG Nexus, que mostram o seguinte. Primeiro, como que o beneficiário do Bolsa Família, do último mês para cá, Flávio Bolsonaro perdeu votos nesse segmento. Então, em maio, no primeiro turno, 25% votavam em Flávio Bolsonaro. Esse patamar, que já era baixo, caiu para
20%. Em um eventual segundo turno entre Flávio e Lula, o presidente Lula hoje tem, entre os beneficiários do Bolsa Família, 67% das intenções de voto, ao passo que Flávio Bolsonaro fica com 27%. É uma diferença muito grande dentro deste segmento. Tem também um recorte que a BTG Nexus fez, que é interessante, falando do perfil de potencial de voto. E aí, para quem ganha até um salário mínimo, 63% votam em Lula, 36% em Flávio. E no eleitorado feminino, que, como você bem disse, Gayer, também é ali um público-alvo, né? Porque também tende ali a ser a mulher, que é o esteio da família, quem recebe o Bolsa Família, quem recebe o programa. Entre o eleitorado feminino, Lula tem 58% das intenções de voto, ao passo que Flávio Bolsonaro, 40%. Então, temos aí, de um lado, Flávio Bolsonaro buscando esse eleitorado específico, buscando ali esse segmento. E a gente já viu também, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Gayer, qual foi a reação do PT? Porque, claro, o PT, ele vê também que esse programa, ele já caiu ali nas graças de todo mundo, vê que Flávio Bolsonaro tenta beliscar um pouco aí, querendo pegar, mostrar que também vai manter o programa, vai ampliá-lo. Então, como que agora o PT tenta reagir para evitar essa fuga, né, do eleitor que hoje, como a gente mostrou, tende a acompanhar o presidente Lula? Como que isso pode, como que o PT trabalha para que ele não migre para Flávio Bolsonaro? Essa fala do senador Flávio Bolsonaro, que nós estamos explorando, esmiuçando aqui no Esquenta News, ela repercutiu demais na política brasileira nesta semana. Inclusive, o PT, assim, sentiu o golpe de alguma forma, né, Marcela? Porque saiu ali em busca de mostrar o passado do senador Flávio Bolsonaro em termos de sua relação com o programa, as críticas que ele fez no passado, chamar de Bolsa Farelo e fazer essa espécie de react, né? 11h59 era uma coisa, meia-noite é outra, para tentar evitar essa fuga de público, impedir, matar na raiz, vamos dizer assim, essa estratégia do senador Flávio Bolsonaro de agora se aproximar da pauta social. Você está vendo aí, inclusive, na sua tela, um vídeo que está sendo muito compartilhado pelo Partido dos Trabalhadores, pelos deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores, para mostrar que, na verdade, na visão deles, pelo menos, o Bolsa Família é um patrimônio do PT. O PT não abre mão de fazer sempre essa campanha, dentro das campanhas, de que o Bolsa Família é algo do partido. Inclusive, essa espécie de terrorismo sobre o Bolsa Família, para utilizar uma palavra da Mora, terrorismo, que está sendo feito agora, de que, na verdade, só o PT pode falar de Bolsa Família, foi uma estratégia já do PT em outras campanhas. Só que agora, a diferença é que agora quem puxou a história foi o Flávio Bolsonaro, né? Ele que puxou o assunto do Bolsa Família. Mas em outras campanhas, vamos lembrar que então o presidente Dilma Rousseff, em 2014, dizia que se os outros candidatos ganhassem a eleição, como o Aécio Neves e Marina Silva, que agora perdoou o PT, está no mesmo palanque do presidente Lula, que eles iriam acabar com o Bolsa Família. Então, o presidente Dilma chegou a exibir uma propaganda na TV de um prato de comida esvaziando. Saiu o arroz, saiu o feijão, saiu a carne, saiu a salada, para dizer que se outro ganhasse a eleição, iriam acabar os programas sociais, iria voltar a fome para o país e tudo mais. E, na época, inclusive, a Aécio Neves, que era o representante do campo da direita naquela época, foi a público dizer que o Bolsa Família não ia acabar, que ele defendia o Bolsa Família, que o Bolsa Família, inclusive, era uma melhoria do Bolsa Escola dos tempos de Fernando Henrique. Então, assim, essa sombra de um Brasil sem Bolsa Família sempre trazida pelo PT para tentar estancar a crise ou para tentar segurar esse público junto a ele. Mas, como você trouxe, Marcelo, o Brasil mudou muito nos últimos anos e não tem mais uma correlação tão clara do ponto de vista de gratidão eleitoral. As pessoas já entendem o Bolsa Família como um direito, assim, adquirido, como você muito bem colocou. Um outro ponto importante de se destacar é que o senador Flávio Bolsonaro traz esse tema social ao mesmo tempo em que começa a trazer para a sua campanha a possível ministra da Fazenda, Daniela Marques, ex-presidente da Caixa. Porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque Daniela Marques, ela é mulher,
que é um público que tem a ver com Bolsa Família, que tem a ver com essa situação toda do eleitorado, de resistência do eleitorado feminino. A Daniela Marques, ela assumiu a Caixa Econômica no governo Bolsonaro depois de Pedro Guimarães, que foi demitido por conta de casos gravíssimos de assédio. Então, ela tem essa cara de defesa das mulheres e ela trabalhava no Ministério da Economia num momento também de reformulação ali do Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil. Então, ela tem essa cara do social, de alguma forma, ou vão tentar agora colocar na Daniela Marques essa cara do social da campanha do senador Flávio Bolsonaro. Então, não é coincidência que esses dois assuntos foram inseridos na campanha ao mesmo momento. A defesa do social, a defesa do Bolsa Família e a figura de Daniela Marques, que se licenciou, inclusive, da consultoria em que trabalhava, para mergulhar na campanha. Vai andar de mão dada com o Flávio, pela Faria Lima, mas não só pelo Faria Lima, também por outros eventos, para que ela, eventualmente, possa ser, inclusive, a ministra da Fazenda num eventual governo Flávio Bolsonaro. Então, é muito importante lembrar essa reação do PT, porque esse vai ser um assunto também das eleições. E Flávio já tenta neutralizar, então, de alguma forma, certeza, né? com certeza. Matar também a estratégia do PT pela raiz, para dizer, não, esse assunto aqui não pode entrar. E o PT tentando reagir, dizendo, não, mas olha só, quem pariu Matheus com balance, mais ou menos isso, no sentido de que no passado eles chamavam Bolsa Família de Bolsa Esmola e prova, Marcela, de como é diferente você ser candidato a senador ou a deputado federal e ser candidato à presidência da República. Porque você até consegue ser eleito senador ou até ser eleito deputado federal, eu diria, que não é uma eleição majoritária, é uma eleição proporcional, você consegue ser eleito deputado federal criticando Bolsa Família, mas é impossível você ser eleito presidente da República criticando o Bolsa Família, num Brasil desigual como é o nosso, num país que tem problema de distribuição de renda e num país que já provou que o Bolsa Família é uma estratégia econômica que dá certo.